Pois bem, indo mais diretamente ao tema, o Ministério Público, ele tão logo teve notícia do fechamento da Novelis, no final de 2014, o Ministério Público instaurou um inquérito civil, que é o procedimento previsto em lei para que o promotor de justiça possa formar a sua convicção sobre os fatos e tomar as medidas necessárias, sejam elas penais, cíveis, pela via da ação civil pública ou termo de ajustamento de conduta. A situação da Novelis, ela é muito preocupante, porque nós estamos falando de um funcionamento de uma fábrica de alumínio por cerca de 100 anos em Ouro Preto. Nós tivemos ali uma sucessão de empresas, passando por Euquisa, Alcan e Novelis, e quando a empresa determina o seu fechamento, delibera pelo seu fechamento, surge para a sociedade de Ouro Preto a grande questão de como tratar os passivos da Novelis. Passivos de mais variadas ordens. Os urgentes que tiveram a solução inicial era a questão trabalhista. Temos o passivo ambiental natural, o passivo ambiental urbano. Ou seja, são situações graves que o Ministério Público tem por dever zelar. Sobretudo nas áreas da panificadora, do Morro do Minério, da área de Barcelos, da área do aterro industrial, da área do Lago do Azedo. À medida em que essas apurações foram avançando, o Ministério Público entendeu como essencial, quanto às questões de reparação, compensação, diminuição dos impactos dos danos ambientais causados pela atuação desta fábrica em Ouro Preto, o Ministério Público, desde já, ele determinou a realização de uma perícia que busca justamente identificar todos os danos ambientais que estas áreas foram acometidas, essas áreas que eu denominei, dentre outras, mas essas 5 áreas principais. Todos os danos ambientais ocorridos, quais as medidas que a empresa precisa adotar para a reparação desses danos e quais foram os danos que não podem ser reparados em razão do decurso do tempo, em razão da situação ambiental de contaminação de lençol, de contaminação da flora, de contaminação do lençol freático que mencionei, de contaminação do solo especialmente. Então, em relação a esses danos que não são reparáveis, o Ministério Público, a partir do resultado do laudo pericial, ele vai exigir medidas compensatórias da empresa. Eu ainda, como o laudo ainda não está concluído, eu não tenho condições ainda de dizer qual é o montante desse valor. Mas pelas informações preliminares que temos, é o caso realmente de pedirmos medidas compensatórias. Mas são ainda informações preliminares e eu estou numa situação aqui delicada, que apesar de todos, nas falas iniciais, dizerem que o Ministério Público trará grandes notícias aos senhores, eu preciso hoje ter grande cuidado e cautela em minha fala, porque a investigação ainda não foi concluída. Eu não posso me precipitar e antecipar juízos de valor para uma apuração que não está concluída na órbita do Ministério Público. Tanto é que o dado essencial é o dado da perícia. E é uma grande perícia ambiental, com equipe técnica de vários ramos do conhecimento, porque nós vamos explorar justamente o passivo ambiental de décadas de exploração, realizadas pela Euquisa, pela Alcan e pela Novelis, em todas as áreas que mencionei aqui em Ouro Preto. Então é uma perícia que está em andamento, mas que ainda não foi concluída. E em relação a esses danos ambientais, haverá, sendo demonstrado esses danos não mitigados, não reparáveis, a necessidade de compensação desses danos ambientais, a empresa será chamada ou para assinar um termo de ajustamento de conduta, ou, se não aceitar as cláusulas e condições do termo, o Ministério Público terá de acionar a empresa na Justiça para que sejam reparadas e compensados os danos ambientais experimentados pelo ecossistema ambiental e aí também pela própria sociedade de Ouro Preto ao longo dessa exploração pela empresa durante essas décadas de empreendimento. E a partir desse resultado, nós teremos elementos para negociar, caso a empresa aceite fazer um termo de ajustamento de conduta, negociar compensações ambientais. E eu acho que uma dessas compensações possíveis
mas eu estou dizendo aos senhores, é uma possibilidade, não estou vendendo uma solução definitiva, não estamos neste momento ainda. Uma dessas soluções possíveis é que se acorde com a empresa que alguma das áreas que ela inicialmente recebeu a título de aforamento e depois, como vou dizer adiante, e é também o segundo fato sob investigação, a empresa hoje detém um título de propriedade de uma área imensa, de mais de 1 milhão de metros quadrados. E reconhecido, por exemplo, num cenário de reconhecimento que a propriedade, essas propriedades, esses títulos que a Novelis tem, efetivamente são os títulos de propriedade que precisam ser respeitados diante da legalidade deles, caso seja essa a conclusão, o Ministério Público pode exigir, a título de compensação ambiental, que uma determinada área dessas seja destinada ao município de Ouro Preto para fins de viabilização de um programa de moradia popular. Esse é um cenário. Mas, para tanto, eu preciso primeiro de um laudo pericial concluído e que aponte por essa necessidade de serem tratadas as compensações ambientais pelos danos que não são reparáveis. Então, aí eu convido os senhores a acompanharem este inquérito civil. A Promotoria de Justiça está aberta aos senhores, a todos os senhores, independente de qualquer atribuição ou função. Os senhores têm toda a liberdade de procurarem a promotoria, porque esse trabalho está em andamento e é um trabalho demorado, tanto é que nós já estamos há cerca de 1 ano e meio do fechamento. Eu acionei o Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais do Ministério Público, que é justamente a equipe técnica existente para trabalhar nesses casos de maior impacto, tanto no plano do meio ambiente natural, quanto no plano da sociedade, do impacto social de um empreendimento desse porte. E, tão logo concluída essa perícia, que eu estou inclusive cobrando do NUCAM essa conclusão, a gente vai ter elementos concretos para tratar dessas medidas compensatórias. E o Ministério Público está aberto a compartilhar essas informações com todos os senhores. Essa é a questão dos danos ambientais. Temos outras demandas. Por exemplo, a questão de que toda a concessão pública de terras da Novelis foram, ou para a Alcan, ou para a Euquis, isso ao longo do desenvolvimento do empreendimento, que todas essas terras elas foram cedidas à Novelis sob condições. A representação que nós recebemos, inclusive do sindicato e de outras pessoas, inclusive de Ouro Preto, é que todas as terras da Novelis foram cedidas ao longo do tempo para que fossem desenvolvidas as atividades industriais da empresa. Esses dados têm assento em alguns termos de cessão, feitos sobretudo nas décadas de 20, 30 e 40, em que houve essa clausulação. E aqui eu acredito a Kátia Campos, quem fez esse resgate histórico, inclusive, desses documentos. Mas a Novelis, tão logo notificada pelo Ministério Público a responder essa questão da necessidade, do fato, de que houve a cessão de áreas sob condições, a Novelis ela respondeu ao Ministério Público dizendo que a empresa, todas essas áreas hoje estão livres e desembaraçadas, ou seja, estão com pleno domínio da empresa. Ela argumenta com base em 2 documentos essencialmente. Como os senhores sabem, até a década de 70, vigeu em Ouro Preto o sistema de aforamento, que é o sistema em que o poder público cede áreas a particulares ou a entidades sociais para o desenvolvimento de suas atividades. Dentre essas áreas cedidas, a Novelis fez parte ela recebeu áreas a título de aforamentos. E o sistema de aforamento em Ouro Preto, ele foi extinto por uma lei municipal de 1971. Apenas para dar informação precisa aos senhores, a Lei 377 de 1971, ela, publicada em 21 de janeiro de 71, ela tratou da extinção do regime foreiro no município de Ouro Preto.
e facultou a todos aqueles que tinham áreas aforadas do município de Ouro Preto e que todas as taxas decorrentes dessa cessão pelo aforamento, todos aqueles que estavam em dia com os pagamentos dessa taxa pelo uso dessas terras, eles poderiam solicitar ao município de Ouro Preto que cedesse o título de domínio destas áreas para aqueles que ocupavam as áreas cedidas. Isso previsto no artigo 2º dessa lei municipal 377/71. E pelos documentos que nós temos aqui, ainda necessária complementação da Novelis, eles apresentaram uma escritura feita em 1973, precisamente em 4 de janeiro de 73, e firmada pelo prefeito municipal à época, que área de 1.191.595,74 metros quadrados fossem transferidas do município de Ouro Preto para a Novelis. E, ao final desse documento, consta, inclusive, que essa cessão seria de todo o domínio, não constando qualquer tipo de encargo com essa cessão. Ou seja, houve, por esse ato, em decorrência dessa lei municipal, segundo a alegação da Novelis, houve uma transferência em 1973, arrimada na lei municipal, de todas essas áreas, das áreas que eu descrevi, que são mais de 1.100.000 metros quadrados, justamente naquele entorno onde se desenvolveu a planta industrial, desenvolvendo a Vila Perária, a Vila Aparecida, e dentre outras propriedades ali circundantes. Então, a Novelis alega que toda a propriedade dela é uma propriedade sem qualquer restrição, com base essencialmente nesses dois documentos. Situação que o Ministério Público ainda averigua, porque a lei municipal mesmo não é clara no sentido de dizer que essa transferência do imóvel aforado para a transferência desse aforamento para o direito de propriedade, a lei municipal não trata claramente se essa transferência é gratuita, ou seja, se a Novelis não precisava pagar nada ao município pela aquisição dessas terras. Inclusive, está hoje pendente diligência em que nós solicitamos à Novelis a apresentação de documentos que demonstrem se houve pagamento efetivo por essas áreas adquiridas. Nós precisamos ainda de saber essa resposta, inclusive para formarmos a nossa convicção de que esse ato de 1971 e de 73 gerou uma transferência gratuita de 1.100.000 metros quadrados. É uma situação ainda que não está clara e que a empresa esclarecerá. De outro lado, nós temos os atos que foram apontados pela historiadora, pelo sindicato e pela população, né, que nós escolhemos, essa impressão externada também pelo vereador, de que todas as áreas foram cedidas sob condições. Por qual razão o município cederia terra se não para o exercício de atividade industrial? Cessada essa atividade industrial, é caso de reversão. Essa é a tese oposta ao que defende a Novelis. Então, nós ainda estamos aguardando essas informações complementares e também buscando confrontar esses termos de cessão editados, sobretudo na primeira metade do século XX, em que as áreas transferidas foram condicionadas ao exercício da atividade industrial. Nós estamos hoje fazendo um trabalho jurídico de interpretação. O que vale? A lei municipal de 73, que aparentemente libera sem ônus, ou estes termos que cede áreas em condições, mas termos anteriores, prevalecem ainda esses termos, mesmo havendo essa previsão da lei municipal. É uma análise ainda não concluída pelo Ministério Público, mesmo porque nós precisamos ter essa resposta da Novelis com relação a essa aquisição onerosa ou não, se houve na década de 70, para que a gente possa formar a nossa convicção. Por isso que volto a dizer, hoje eu não tenho condição de dizer se o Ministério Público trilhará para o caminho A ou para o caminho B, porque ainda pende
diligências imprescindíveis ao término dessa análise, e eu não posso ser até irresponsável de dizer que o Ministério Público trilhará por caminho que pode não ser esse após a conclusão dos trabalhos de investigação. Então, este é um segundo ponto que é preciso ser ressaltado, porque em caso de reversão, o município teria múltiplas terras para fazer os trabalhos dos programas sociais de moradia, mas hoje, pelos documentos apresentados do inquérito, sobretudo os da década de 70, a Novelis ela tem títulos de propriedade que ela consegue defendê-lo com alguma até facilidade jurídica em relação a esses instrumentos da década de 70. Tanto é que, em razão de um trabalho de ocupação, né, feita no final do ano, houve o deferimento de medida judicial, de reintegração de posse. Né? O terceiro trabalho do Ministério Público, que é um outro que eu acho que também tem grande relevo para a comunidade, é o trabalho que trata da regularização urbanística, sobretudo dos bairros Vila Operária e Vila dos Engenheiros, porque o Ministério Público identificou, também neste inquérito civil, que todo o procedimento de formação destes bairros, eles não foram precedidos, também as diligências estão em andamento e a Novelis ainda não apresentou os documentos, eles não foram precedidos da devida aprovação do poder público quando do parcelamento do solo feito lá atrás, ainda sobretudo parcelamentos feitos na primeira metade do século XX. E essa situação nós identificamos em diligências atuais, nós identificamos que as matrículas dos imóveis da Novelis, que são da Novelis, sobretudo na Vila Operária e na Vila dos Engenheiros, elas não estão acompanhadas da devida separação na matrícula do imóvel, da devida separação das áreas verdes institucionais decorrentes do processo de loteamento. Que todo loteamento a ser realizado legalmente, ele precisa de separar quais serão as áreas verdes, quais serão as áreas institucionais, para que os serviços públicos possam ali se ver instalados pelo município, pelos órgãos públicos competentes, para desenvolver a gama de serviços públicos naquele novo bairro. E essa situação, o que nós identificamos? A Novelis, ela até chegou a oferecer algumas áreas à venda, sendo que não há ainda, na matrícula desses imóveis, o prévio decote para o município de Ouro Preto das áreas verdes e institucionais. Nós sabemos que tem diversas praças, diversos equipamentos públicos sediados na Vila dos Engenheiros, na Vila Operária, naquela área de Saraminha. Eu vou chamar de Saraminha ao invés de fazer a diferenciação entre os bairros. Nós sabemos que existem diversas praças, estruturas públicas, ruas, que não estão devidamente destacadas como bens de domínio do povo e titularizadas pelo município de Ouro Preto. E para que seja realizada qualquer alienação lícita, é preciso que todo o parcelamento da área esteja devidamente regularizada, com o repasse das áreas públicas institucionais, áreas verdes, que estabelece a lei de parcelamento do solo. Inclusive, nós fizemos uma reunião no dia 11 de março, na Promotoria de Justiça com a Novelis, e inclusive nessa reunião recomendamos que fossem suspensas as ações de vendas nessas áreas, justamente porque uma venda neste momento, sem a prévia definição de quais são as áreas públicas, definição que eu digo em cartório, definição que eu digo que atenda os parâmetros exigidos, os parâmetros percentuais exigidos pela lei municipal para fins de parcelamento. Ou seja, para haver uma alienação lícita e transferência da propriedade pelo cartório de registro de imóveis, é preciso que toda a questão do loteamento seja resolvida com a devida separação das áreas públicas, sob pena de quê? De um particular adquirir uma área e se ver que é uma área pública no futuro, por exemplo.
Então, para evitar e impedir que estes atos aconteçam, o Ministério Público recomendou à empresa, em março, que suspendesse as atuações de alienação e de eventual registro em cartório desses compromissos que nós sabemos, por informações inclusive da comunidade, que existem algumas áreas sendo oferecidas e sendo propostas à venda. Então nós ainda aguardamos a manifestação da Novelis quanto ao cumprimento ou não da recomendação e adotaremos as medidas nós inclusive recomendamos ao cartório que não fizesse também qualquer ato, cartório de agente de imóveis, que não fizesse qualquer ato de transferência de propriedade, para justamente termos primeiro a segurança de que áreas públicas não serão alienadas. E, volto a dizer, é preciso que o poder público municipal também se manifeste de um modo protagonista, porque ele, na verdade, é o protagonista da regulação do uso do solo de Ouro Preto, e ele será, inclusive, o destinatário final dessas áreas. Inclusive, é possível que o próprio município, conforme os regulamentos vigentes do sistema cartorário, que o próprio município de Ouro Preto peça a abertura de uma matrícula relativa a essas áreas. Então, hoje, o que pende, na verdade, é um trabalho também pericial para se definir quais são essas áreas verdes, públicas, institucionais, que precisam ser revertidas ao município de Ouro Preto. Então, nessa etapa que eu menciono aos senhores, o Ministério Público cobra que a lei municipal urbana seja seguida e que os parâmetros de destinação de áreas ao poder público, que todo loteamento tem de fazer, que esses parâmetros sejam atendidos e que essas áreas tenham um retorno ao poder público. Uma vez mais, é preciso de um trabalho técnico, de georreferenciamento, de definição dessas áreas, de topografia, e é possível até mesmo, mas volto a dizer, não venderei ilusão aos senhores, é possível até mesmo que dentro dessas áreas existam, que serão revertidas ao município, que precisam ser revertidas ao município, é possível que tenham áreas que possam ser aproveitáveis para fins de parcelamento ou programas de moradia popular pelo município de Ouro Preto. Então, é mais uma área potencial que precisa ser, com o devido trabalho, e isso eu garanto aos senhores que nós iremos até o final em todos esses braços, tanto no ambiental, quanto no urbanístico, quanto na questão da reversão ou não, a fim de que possamos ter, como resultado desse trabalho, parcelamentos do solo feitos lá atrás, mas de acordo com a lei urbanística municipal. Senhores, então, volto a agradecer pela oportunidade, pelo convite. Espero ter clareado as situações e o trabalho da Promotoria de Justiça, que, volto a dizer, é um trabalho difícil, complexo e que depende muito da colaboração das pessoas de Ouro Preto. E volto a dizer, e volto a convidá-los também a nos visitar na Promotoria de Justiça sempre que se vejam atingidos pelos seus direitos fundamentais de cidadãos de Ouro Preto que precisam e merecem ser respeitados. Muito obrigado. Antes de passar